publicitária, sou comunicadora, sou assessora de comunicação e não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu estou aqui como assessora de comunicação para mostrar por que essas pessoas entraram em crise nas redes sociais, o que você tem que fazer para não entrar também, se você for uma personalidade ou se você é uma marca ou está se lançando nas redes sociais. E o que eles erraram e como que eles podem fazer para consertar isso. Vamos lá? Então eu demorei bastante tempo para conseguir fazer esse vídeo, para fazer esse fechamento, essa conclusão desse cancelamento da Amber Heard, que na verdade já começou lá atrás e nem era dela o cancelamento era do seu ex-marido, do Johnny Depp. Então eu vou falar um pouco a respeito do cancelamento do Johnny Depp dentro do contexto da época, para vocês conseguirem entender por que o Johnny Depp passou pelo cancelamento e agora esse jogo virou. Então vamos construir uma rápida linha do tempo. Eles se conheceram no filme Jornalista Bêbado. Inclusive eu vi assistir esse filme e achei a interpretação do Johnny Depp muito boa. Achei a interpretação muito fraca da Amber Heard, mas porém eu gostei desse filme. Então nessa época eles se conheceram. Parece que o affair começou aí, né? Os dois admitiram. Ambos eram casados, mas seguiram suas vidas mesmo assim. Um pouco depois, anos depois, eles se casaram e foi um casamento curto e se separaram. Nessa separação, a Amber Heard saiu com 7 milhões de dólares e com um acordo em que ela não falaria mal do Johnny Depp. Porém, ela, algum tempo depois, fez uma declaração no Washington Post dizendo que ela sofria violência doméstica. Então, como era o único casamento dela recente, na verdade, eles logo relacionaram com o Johnny Depp e o caos se instalou na vida dele. Isso porque coincidiu na mesma época de lançarem uma campanha Me Too, que era uma campanha em favor das mulheres, ou seja, a campanha era que as mulheres fossem ouvidas, que elas tivessem os depoimentos válidos. E porque haviam muitos casos de violência doméstica e que as mulheres estavam sendo silenciadas. Só que esse movimento, ele passou de vamos dar voz às mulheres para vamos acreditar em todas as mulheres, depois passar para toda mulher tem a razão. Então, Johnny Depp, naquela época, ele entrou com um processo na Inglaterra, falando que não era verdade e que ele gostaria de ser retratado. Mas ele perdeu esse processo, sendo totalmente desconsiderado, não levando nada do que ele tinha como prova como algo válido. Obviamente, né, gente, não é fácil você construir uma reputação e ter a sua carreira levada no ralo, assim, de uma hora para outra, e principalmente sem você ter feito nada para contribuir isso. Mas foi isso que aconteceu. O Johnny Depp, ele processou a Amber Heard para conseguir a sua imagem, para limpar a sua imagem, o seu nome de novo. Então teve uma repercussão mundial. Então, se você não está sabendo disso, isso vai ser raro, porque a maioria, né, da população pelo menos acompanhou um pouco desse buchicho aí, desse bafafá. Então foi um julgamento longo de várias semanas e ele conseguiu finalmente ganhar aí, provar a sua inocência. Então, vamos avaliar que é o poder das redes sociais, em que uma hashtag que foi levantada, que é a hashtag MeToo, entre as atrizes de Hollywood, elas estavam denunciando o assédio sexual dentro de Hollywood, inclusive com atores, diretores muito famosos, muito conhecidos e conceituados. E isso teve um impacto muito grande, né, na vida dessas pessoas, na vida de outras mulheres. Foi uma campanha de cunho social, mas que foi usada de maneira
digamos, escusa. Ou seja, a gente tem aí já a primeira lição de que a internet, as mídias sociais têm um poder gigante, né, para conseguir determinados objetivos, mas que ao mesmo tempo tem o poder de descobrir algo ou poder também de destruir algo. E a gente também tem, avaliando muito bem essa situação, né, eu estudei muito a fundo esse assunto, de vários ângulos diferentes, o ângulo dele, o ângulo dela, todo o julgamento e os artigos, tudo que veio lá de trás, eu consigo mostrar para vocês que a Amber, ela conseguiu usar muito mais os recursos da multimídia, ou seja, ela usou um artigo, ela usou o poder das redes sociais, ela usou um canal de fofoca, levando essas fotos, né, do abuso, e que ficou comprovado que essas fotos em que ela está machucada foram editadas, Photoshop, o que seja, né? Ela usou a tecnologia para conseguir fazer uma imagem, para construir essa imagem, usando diversos canais que se conectavam entre eles. Olha só como que ela fechou esse círculo, né, em que ela pegou um público tradicional que lê artigo, que lê jornal, que vai nos sites de canais que são muito conceituados e antigos, e também ela usou canais jovens, né, em que as pessoas estão ali falando nas mídias, nas redes sociais, Instagram, Twitter, né, ela usa muito o Twitter, e você não vê essa atuação do Johnny Depp. Ele se calou, ou pelo menos houve o nível de mensagens enviadas por ela e a assertividade das mensagens foi muito maior do que as mensagens emitidas por ele na época. Inclusive, a gente não vê uma declaração formal dele em jornal, em revista ou nas mídias sociais. Então, ele pareceu ser uma pessoa mais tradicional, então ele quis resolver isso lá no julgamento, e aí sim ele usou toda a mídia global, né? Aí sim, nesse momento, ele pôde mostrar para as pessoas quem era a Amber, talvez até por ela mesma, porque você não consegue, isso eu já falei em outros vídeos, você até consegue criar uma imagem nas redes sociais, mas uma imagem que não existe, uma imagem falsa, mas em determinado momento essa máscara vai cair. Então você consegue sim, a gente vê muita coisa assim no Instagram, por exemplo, que a gente olha e fala, uau, né, sensacional a foto, o carro da pessoa, mas às vezes nem é o carro da pessoa, às vezes nem é a casa da pessoa. Então é fácil você criar uma realidade paralela, uma realidade virtual. Um dos pontos mais importantes que a gente não posso deixar de falar nesse vídeo, é do diagnóstico que foi dado, né, por uma psiquiatra, por uma psicóloga dentro do testemunho desse julgamento longo contra a Amber Heard, e ela teve o diagnóstico de borderline, de transtorno de personalidade, inclusive com 5 personalidades diferentes. Então, esse cancelamento, né, em que as pessoas colocam toda a raiva, todo o ódio em cima dessa pessoa, e na verdade antes eles colocavam o ódio no Johnny Depp e agora virou, né, o leme para outra parte, às vezes isso é muito cruel e deveria ser mais bem direcionado pelas autoridades, porque se uma pessoa tem uma determinada doença, ela tem que ser encaminhada para um tratamento clínico, psiquiátrico, e não ser apedrejada, né, em público, porque o que as pessoas fazem hoje em dia é isso, né?
Elas parece que a gente voltou nos tempos lá de Roma, em que as pessoas são colocadas ali no meio e você começa a tacar pedras. Isso sim é um cancelamento. É. Porra. E um detalhe, pessoal, que se você está sofrendo um cancelamento, mas você sabe que aquilo é algo injusto e você consegue provar, né? Isso acontece muito. Eu mesma já tive que gerenciar várias crises nas redes sociais, inclusive a primeira crise na rede social que eu tive eu descobri que a pessoa que estava falando mal era um concorrente, gente. Então, eu fui e desmascarei a pessoa, mas claro que você não pode fazer isso de qualquer jeito, porque hoje a gente tem os prints, né? Se você for agressivo, se você falar algo errado, você pode sofrer um processo e isso vai te dar mais dor de cabeça. Então, faça isso com um profissional qualificado. Então eu vou deixar para vocês um pedaço aqui do vídeo de uma social media expert de vários artistas, né, nos Estados Unidos, e ela vai falar a respeito da opinião dela como comunicadora, como social media e o que a Amber deveria ter feito, que na verdade ela fez o oposto. Em vez dela se calar, dela se retrair, e eu já falei isso em outros vídeos, que quando a pessoa está muito errada, ela deve simplesmente se calar, não fazer nenhum tipo de disposição para não piorar a sua situação e entrar no processo de reclusão, de autoanálise, de dar um tempo para que a pessoa ela assimile aquilo ali e ela possa voltar melhor, para que ela possa reconhecer e se tratar, se melhorar, né? A gente está também falando de crescimento pessoal, crescimento profissional. Então, se algo deu ruim em algum momento para você, se você foi cancelado nas redes sociais, dá um tempo para você parar e pensar e saber como que você vai agir e tentar ver se essa crítica de verdade ela funciona, ela é verdadeira, e se for, você botar a mão na consciência e melhorar, né? Voltar para ser um ser humano melhor, porque são pessoas que influenciam outras pessoas. Esse é o ponto principal aqui, que é essas pessoas, artistas, pessoas famosas, elas influenciam outras pessoas. Se você influencia outras pessoas a mentirem, a burlarem sistemas, onde a gente vai parar? Então, a gente precisa de bons exemplos para que a nossa sociedade cresça e se torne melhor, né, gente? Não pior. Se você não sabe lidar, contrate um profissional que vai saber gerenciar uma crise ali. Então, no caso da Amber Heard, né, essa social media, ela fala para Amber, para ela sumir um pouco, para ela não falar mais, não piorar mais a situação. Mas eu já adianto que se fosse o inverso, o posicionamento tem que ser rápido. Se você está iniciando uma crise, quanto mais rápido você for se posicionando da forma certa, se defendendo com os argumentos certos, você cessa a crise imediatamente. Então, como especialista em gerenciamento de crise, já lidando, né, com vários tipos de marcas, eu vou contar isso no canal, alguns eu já contei, e acontece mesmo. Às vezes são pessoas maliciosas, às vezes são pessoas bem intencionadas que só querem criticar e na verdade ter atenção ou ter algum tipo de explicação de algo que aconteceu. Então, existem vários casos e cada caso deve ser avaliado com cuidado. Então, eu vejo que muitos influenciadores são reativos, elas falam o que querem, dão a resposta na hora, às vezes são grossos, são agressivos, xingam, e isso não é ideal. O ideal é que você tenha uma comunicação assertiva, polida, educada, né? E que resolva a questão ali. E se a questão é fazer com que as pessoas fiquem bem informadas, saibam de fato quem você é, o que você fez e o que você não fez também, né? A gente tem que tomar esse cuidado,
Então, não faça algo que você não tem certeza, porque é algo que poderia ser sanado ali com um único pronunciamento, vai piorar infinitamente, de forma que às vezes é irreversível, tá bom? Então fica a minha dica que deve ser feito por um profissional qualificado e com a estratégia certa. Então, gente, a gente não pode deixar de esquecer que o Elon Musk esteve envolvido nessa confusão toda. Inclusive, ele teve um caso com a Amber Heard. Ele foi namorado dela depois que o Johnny Depp e a Amber se separaram. E, recentemente, o Elon Musk tentou comprar 100% do Twitter. Foi uma grande notícia na mídia. A gente já sabe que ele é um dos sócios do Twitter, tendo já uma grande participação nas ações do Twitter. E, coincidentemente, a gente sabe do poder de uso da Amber no Twitter. Inclusive, ela está sendo acusada de usar bots para agora, depois do julgamento, para falar para perfis que falam bem dela, que estão evidenciando a beleza dela, que estão evidenciando como ela era simpática com os fãs. Enfim, existem vários questionamentos já rodando na rede. A gente não tem uma comprovação nesse momento sobre isso, mas é algo para a gente refletir e pensar também que nós também já estamos sendo impactados, né, por esses robôs que vêm, já são muito usados dentro da política, né? Vários presidentes já utilizaram para conquistar a mídia, para conquistar credibilidade. Então a gente tem que ficar mais atento com relação a isso e ficarmos mais, buscarmos mais a fonte das informações para a gente não cair nessa tendência, nessa mídia tendenciosa, tá? Fica já outra questão para a gente pensar e refletir como que a gente está usando as redes sociais. Que história, né, Nicole? Eita, Ele foi inocentado recentemente, eu não sei se você estava acompanhando. Acompanhei sim. É uma história muito assim, né? A gente fica, mesmo agora com ele sendo inocentado, a gente fica, gente, será que realmente não aconteceu nada? É muito complicado e só quem viveu é quem sabe, né, a real história. É isso aí. Obrigada por assistir. Aproveite, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdo sobre comunicação integrada, sobre assessoria de comunicação, gerenciamento de crise, marketing digital, enfim, bastante conteúdo. Assiste também os outros vídeos, curta esse vídeo, comente aqui embaixo se você tiver dúvidas. Estamos aí para te ajudar. Muito obrigada, até o próximo vídeo.